Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Termina o prazo para a apresentação de emendas à reforma da Previdência e a gente mostra para você que mudanças elas propõem. A revista também mostra quais foram os temas discutidos na semana na comissão especial e os protestos em Brasília contra a reforma do governo. E você vai ver também reforma política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende o sistema proporcional de lista fechada com financiamento público de campanha. Comissão especial da reforma trabalhista discute a situação de funcionários de empresas que trabalham em casa. O plenário aprova projeto que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Terminou nesta sexta-feira o prazo para a apresentação de emendas à proposta de reforma da Previdência. A equipe de reportagem da TV Câmara analisou cada uma delas e agora apresenta um raio-x desse conjunto. Quais as principais preocupações dos legisladores? Quais partidos mais querem mudanças? A reportagem é de Tiago Ramos. O deputado Betinho Gomes, do PSDB e da base de apoio do governo, apresentou 3 emendas. Me parece que o governo, na disposição de apresentar um texto, apresentou algo muito rigoroso, algo inclusive que não está sendo bem recebido pela sociedade. Acho que para aprovar essa matéria aqui é preciso também ter a tranquilidade e fazer um cálculo político correto, para não perder tudo. Nós lemos e analisamos cada uma das emendas. Quase todas tentam reduzir o alcance da proposta do governo. Separamos 25 grandes temas. Na tela, todos aqueles com mais de 5 emendas. Encabeçando a lista, uma categoria: professores. Hoje, eles podem se aposentar antes. A reforma quer acabar com isso. Esse é um exemplo que se repete na nossa lista. Grupos lutando para manter uma distinção. É o caso de quem trabalha no campo, de quem atua em atividade de risco, policiais, de quem recebe o benefício de prestação continuada, em atividade nociva, mineiros e servidores públicos. Rosinha da Adefal é autora de uma dessas emendas. É respeitando as diferenças que promovemos a igualdade. E se fizermos do jeito como está no texto do governo, essa igualdade vai acabar. No ranking das emendas também fica clara a existência de um segundo grupo, as mudanças que afetam todos os trabalhadores. É o caso da regra de transição. 18 emendas sugerem alternativas para tirar mais pessoas das novas regras, por exemplo, ou diminuir o pedágio. Depois, vem a forma de cálculo da aposentadoria, a idade mínima para parar de trabalhar, a pensão por morte, a aposentadoria por incapacidade e a contribuição que cada um paga para a Previdência. O deputado Arthur Oliveira Maia, relator da reforma, vai analisar cada uma dessas emendas e aceitar ou rejeitar as mudanças. Simples assim. Ou não. Na teoria é isso mesmo, mas na prática as emendas cumprem um outro papel no xadrez da política. Ainda que elas não entrem num relatório, a oposição pode escolher a dedo algumas delas para mudar a reforma na hora da votação. E essa estratégia pode ser repetida no plenário. O quórum necessário para aprovar uma reforma da Previdência é muito alto. O governo precisa de 308 votos. A oposição precisa insistir. As emendas são uma estratégia para se eventualmente não houver uma rejeição global à proposta, né? Aí você tem que ter emendas para poder retirar do texto, né, aquelas coisas que são essenciais de serem retiradas. O governo se prepara para essa estratégia. Uma saída é negociar pontos menores e garantir a essência da reforma. Detalhes podem ser alterados, é possível, né? Mas eu tenho certeza que 95% desse texto vai permanecer como está. O relator adianta que existe limite. Existem pontos que são inegociáveis. Por exemplo, se nós perdermos a questão da idade mínima, a reforma estará desfigurada. E na semana que passou, a comissão especial que analisa a reforma da Previdência debateu o fortalecimento da arrecadação da Seguridade Social e a experiência de outros países com as mudanças nas regras previdenciárias. Quem explica é o repórter Tiago Ramos. O Chile tem um modelo diferente do brasileiro. Lá, cada um contribui para uma conta própria. Em 2008, o modelo teve que ser revisto. 60% dos chilenos não conseguiram contribuir pelo tempo mínimo
de 20 anos. O sistema de capitalização individual apresentava problemas sérios no tocante a oferecer taxas de substituição suficientes e de cobertura suficiente para aqueles grupos como as mulheres, os trabalhadores autônomos ou independentes, jovens, e em especial aqueles trabalhadores de ingresso ou de renda baixa. O Canadá tem o modelo mais antigo, com 3 níveis. Um básico, que é público, um intermediário, que é privado, com participação das empresas e dos empregados, e um terceiro nível particular, que é a poupança. Lá, a preocupação é com o gasto com o idoso, que se não tiver uma boa aposentadoria, recorre a outros serviços públicos. Quanto menos dinheiro as pessoas têm quando elas estão mais velhas, será maior o custo para elas tomarem conta da saúde deles. A Itália passou por uma série de mudanças na Previdência. Por isso, os erros de lá podem servir como exemplo. Um deles é o custo político da reforma, principalmente na regra de transição. O legislador considerou politicamente pouco conveniente intervir sobre as gerações mais numerosas e mais interessadas com a aposentadoria, limitando assim o efeito de redução de custos. É evidente, porém, que a eficácia de qualquer reforma de aposentadoria depende mais das regras transitórias do que do regime definitivo. A regra de transição dos italianos, os custos permanentes dos canadenses, o tempo mínimo de contribuição dos chilenos, elementos de um debate também brasileiro. Nós estamos caminhando na contramão daquilo que deu certo em outros países, como mostraram seus representantes aqui hoje. O governo discorda. A conta não fecha. Quem trabalha agora está pagando para o aposentado de agora. Amanhã vai ter menos gente, mas muito aposentado. Cálculo atuarial. Essa é a conta que o governo faz para dizer, por exemplo, que no futuro o déficit da Previdência vai passar de R$1 trilhão. Essa conta inclui algumas expectativas, como, por exemplo, de crescimento do país, de arrecadação da Previdência e até mesmo do número de idosos. Quantos anos, em média, vivem hoje os brasileiros? E quantos anos as projeções mostram que vamos viver, em média, em 2060? Quantos contribuirão para a Previdência e quantos estarão aposentados? Esses são alguns fatores do chamado cálculo atuarial, que serve como informação para a reforma da Previdência. O representante do Ministério da Fazenda alertou que o envelhecimento da população vai pressionar a despesa da Previdência, independentemente do comportamento da economia. Quando essa curva começar a subir, que é o fim do bônus demográfico, nós tenhamos uma piora daqueles resultados que eu estava apresentando aqui, mas dessa vez não é uma piora por questões conjunturais. Não é uma piora porque o mercado de trabalho não está respondendo bem. É uma piora porque a população está mudando seu perfil etário. A população está envelhecendo. Mas o economista avisa que o aumento do índice de trabalhadores mais velhos vai ajudar na arrecadação. Vocês acham que uma pessoa de 40 anos de idade aceita trabalhar sem carteira assinada? É muito mais difícil do que um jovem de 20 e 25 anos, que é a maioria da população em idade produtiva hoje no Brasil. E lá para frente, a maioria da população em idade produtiva vai estar nessa faixa de 40, 45, 50 anos. Ou seja, a formalização da economia tem uma pressão para que ela aumente ao longo do tempo. Isso não está contabilizado no modelo. Isso muda sensivelmente a capacidade de previsão do modelo. O IPE, o Pará, traz uma conjugação de análise da demografia, que são dados estruturais, com a economia. Você não pode fazer uma projeção de receita e despesa sem considerar a economia. Ficou claro que nós estamos no Brasil vivendo uma situação em que cada vez nós temos mais pessoas envelhecendo, portanto um número maior de pessoas recebendo a aposentadoria e menos pessoas pagando a aposentadoria. Muitos bilhões de reais. Para ser mais exato, 452. Esse é o tamanho da dívida dos brasileiros com a Previdência. O governo estima que é alta ou média a chance de recuperar cerca de 190 bilhões. Fechar essa conta não é fácil. A Receita Federal mostrou os números. Em 2016, a Previdência abriu mão de 20 bilhões com o Super Simples. Mais de 1,5 bilhão com microempreendedor individual e outros 11 bilhões com entidades filantrópicas. Esse terceiro setor merece um pouco mais da nossa atenção. Normalmente, o empregado paga uma parte do salário para a Previdência Social e o patrão um outro tanto.
Com entidades beneficentes não é assim. Só o empregado paga. A Previdência Social deixa de arrecadar 11 bilhões de reais de instituições de ensino, entidades assistenciais e hospitais filantrópicos. Educação receber isenções da Previdência Social. Quando existe um orçamento próprio da educação. O senhor relator está querendo mexer com uma das poucas coisas que funcionam no Brasil. E eu quero dizer aqui com todas as letras que se o relator insistir nisso, não vai ter só debate, aí tem guerra. A semana também foi de protestos contra a reforma da Previdência em todo o país. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, defendeu regras mais brandas. Na quarta-feira, Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra a Reforma da Previdência, integrantes de movimentos sociais e centrais sindicais foram às ruas para protestar contra as mudanças propostas pelo governo. Em Brasília, o movimento organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas à Central Única dos Trabalhadores, reuniu cerca de 1.500 pessoas, segundo a Polícia Militar. Na prática, exigir que um trabalhador tenha 49 anos de contribuição para se aposentar é tornar a aposentadoria impossível. Foi uma proposta sem nenhuma discussão com a sociedade. O que eu vejo é uma reação muito grande na base do povo, reclamando que essa medida ataca direitos consagrados, e os deputados estão muito sensíveis a esse apelo. Esta reforma é necessária e vai atacar os privilégios dos graúdos da Previdência Pública. Esta é a reação. A Ordem dos Advogados do Brasil e mais 160 entidades vieram até o Congresso apresentar uma carta aberta à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. O documento afirma que as regras contidas na proposta enviada pelo governo são exageradamente duras. As entidades foram recebidas pelo presidente da comissão. O presidente da OAB defendeu uma reforma mais branda. Nós queremos apresentar à sociedade brasileira uma alternativa de reforma da Previdência sem que nós tenhamos retrocessos sociais, sem que nós tenhamos prejuízo para a sociedade. E o ministro Henrique Meirelles se reuniu com parlamentares do PSB para debater a reforma da Previdência. O ministro tem vindo ao Congresso com frequência para defender a reforma junto aos partidos políticos. Meirelles afirmou que a proposta do governo é equilibrada. A idade média de aposentadoria no Brasil é 59 anos de idade. É uma das menores do mundo. O México é 72 e tem condições de vida parecidas com o Brasil. A reforma política foi tema de uma reunião de representantes dos 3 poderes no Palácio do Planalto. Durante a reunião no Planalto, o presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que é preciso mudar as regras do sistema político eleitoral brasileiro. E isso já para valer nas eleições do ano que vem. Não adianta nada falar-se de criar um sistema público, por exemplo, de financiamento, com o sistema que hoje nós temos de lista aberta. Essa é talvez uma das questões mais graves que temos, que permitiu essa proliferação enorme de partidos, dificuldades de financiamento e todas as distorções do modelo. O Conselho Consultivo do TSE, formado por especialistas em direito eleitoral, volta a se reunir para apresentar propostas. O objetivo é tornar o sistema político mais eficiente e as campanhas mais baratas, fortalecer os partidos políticos e garantir regras eleitorais mais simples e claras. Vamos trabalhar um consenso sobre caminhos. Financiamento vai ser público? Vai se criar um fundo eleitoral para cada eleição? Como é que financia isso? Como é que adequa isso a um sistema? A partir daí, se é a lista fechada, como é que gera uma democratização maior nos partidos para que os parlamentares possam votar e não sejam refém da sua cúpula partidária? Então, acho que é uma sequência. Se chegar a essa conclusão, ótimo. Se não chegar, não será bom para o Congresso não mudar o sistema eleitoral que a gente está vendo aí que está falido. Rodrigo Maia dissociou a discussão sobre mudanças no sistema político de qualquer tentativa de anistia ao crime de Caixa 2. Ele disse que para votar uma anistia seria necessário existir um projeto sobre o assunto, apresentado por algum deputado e defendido pelos líderes. Debater, como em alguns momentos tentou fazer no passado, nunca mais. Agora se apresenta um projeto, os partidos
apresentam, patrocinam o projeto, defendem o projeto e aí vamos discutir se tem número ou não. Agora, sem essa transparência não dá nem para pensar em pautar esse tema ou qualquer outro tema. Após o vazamento parcial da lista de nomes encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedindo a investigação de políticos com foro privilegiado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cujo nome aparece na lista, afirmou que o inquérito é importante porque terá condições de provar a sua inocência. O inquérito é muito importante porque ele dá esse direito, que é uma questão preliminar, para que a gente possa provar que não é verdade e que ele seja arquivado. Isso é importante. E o mais importante, que as instituições estão funcionando, que o Ministério da Justiça e o Ministério Público continuem avançando nas investigações, que elas são muito importantes, e que o Congresso continue aprovando, votando as reformas que o Brasil tanto precisa, que seja na área econômica, seja na área política, para que o Brasil possa superar a crise. Rodrigo Maia afirmou ainda que o cancelamento da eleição para a presidência das comissões permanentes se deve à falta de consenso entre os partidos. Segundo ele, não há acordo sobre a divisão das comissões entre as legendas. Em função disso, o presidente da Câmara afirmou que na próxima terça-feira, os presidentes das comissões deverão ser escolhidos com base na mesma ordem utilizada em 2015. E você vai ver daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. Comissão Especial da Reforma Trabalhista discute a situação de funcionários de empresas que trabalham em casa. E o plenário aprova um projeto que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. É só um instante. Uma comissão especial aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite aos municípios e ao Distrito Federal criar uma contribuição para custear o transporte público coletivo, como ônibus e metrô. O tributo deverá incidir sobre a venda de gasolina, etanol combustível e gás natural veicular. A proposta segue agora para a análise do plenário da Câmara. E a comissão especial, que analisa a reforma trabalhista, discutiu a situação de funcionários de empresas que trabalham em casa. Na semana que passou, o relator antecipou que pretende alterar a forma de cobrança das contribuições sindicais. Cassiana Tormin mostra como foi. O relator da reforma trabalhista afirmou que pretende incluir no relatório que a cobrança da contribuição sindical paga por patrões e trabalhadores seja opcional e não mais obrigatória como é hoje. Segundo o deputado Rogério Marinho, o Brasil tem cerca de 17 mil sindicatos e muitos não correspondem à necessidade dos trabalhadores. Ele acredita que tornar a contribuição opcional vai facilitar as negociações dentro das empresas e fortalecer os sindicatos. Quem quiser realmente ser representado por um sindicato patronal ou dos trabalhadores, fará de forma espontânea e não de forma coercitiva. Muitas vezes o trabalhador sequer sabe que esse recurso está sendo retirado e para onde ele vai. Durante a audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, os debatedores ressaltaram os argumentos favoráveis e contrários à proposta. Um dos pontos mais questionados foi a eleição de um representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados para negociar diretamente com o patrão. Atualmente, os acordos são feitos somente na presença do representante sindical. Para o diretor do DIEESE, a nova regra proposta deve ser bem definida para evitar o aumento das ações judiciais em decorrência de acordos não aceitos. Não basta dizer que o negociado prevalece, porque se você diz isso e não dá os instrumentos, você pode criar um desbalanceamento muito grande na própria negociação. Ou, o que pode ser tão grave quanto, todo o resultado da negociação seja novamente judicializado. Muito pelo contrário, eu acho que a representatividade, tanto do laboral quanto do patronal, ela será fortalecida. Os representantes das entidades patronais defenderam a necessidade de mudança na legislação trabalhista para melhorar a economia, posição que foi questionada pela desembargadora Magda Barros. Se essa reforma for aprovada como ela está sendo proposta, e inclui também a terceirização, nós poderemos correr o risco de ter uma empresa sem empregados.
e trabalhadores sem direitos, porque tudo será no limite terceirizado, flexibilizado e todos seremos empresários, né, individuais e altamente precarizados. A reforma não retira nenhum direito do trabalhador, nem os empresários desejam isso. Nós queremos uma modernização da legislação para ajustá-la ao novo mundo do trabalho. A comissão especial está priorizando as audiências públicas para ouvir as diferentes opiniões em relação à reforma trabalhista. O relatório final deve incluir também sugestões sobre o teletrabalho, mas, como em outros temas, não existe consenso entre os deputados. O Brasil já tem 15 milhões de pessoas que trabalham fora da sede da empresa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. A maioria trabalha em casa. O chamado trabalho remoto foi criticado por juízes que participaram do debate. Mas essa modalidade foi defendida por representantes das empresas que adotam o teletrabalho. Para eles, os benefícios são muitos. Melhores condições de vida, melhoria de mobilidade urbana, mais tempo para o trabalhador optar entre lazer, família, qualificação, se preparar. Então entendemos que o trabalho à distância, ele favorece demais a uma boa prática de gestão de recursos humanos nas empresas. Por outro lado, ele agrava a situação do relacionamento pessoal, né? Há uma mistura da vida pessoal com a vida do trabalho, não há tempo, não há limite de você parar a jornada. Nós precisamos trazer essas pessoas para dentro da legislação, para que elas tenham direito, para que elas tenham proteção, para que elas possam estar agasalhadas na questão da previdência, eventualmente de seguros. Eu até agora, participando de várias audiências, não fui convencido de que essas mudanças podem representar mais emprego, muito ao contrário, e garantias ao trabalhador, muito ao contrário. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que voltou a receber ameaças de morte feitas por telefone e e-mail. Segundo o deputado, desta vez elas foram dirigidas também à família dele. Essas ameaças não são novidade. E a gente tem indícios de que essas ameaças vêm do mesmo grupo que já foi alvo de investigação da Polícia Federal na Operação Tolerância e em 2011, que era um grupo que alimentava uma página que estimulava estupro contra as mulheres, pedofilia, racismo e por aí, e esses outros crimes. A Polícia Federal prendeu 2 desses criminosos, eles ficaram um tempo presos, foram soltos e eles voltaram a atacar. Então nós temos indícios de que provavelmente é o mesmo grupo que está fazendo a ameaça. As ameaças são feitas através de cartas anônimas e de telefonemas. E a novidade é que dessa vez eles envolveram minha família nessa história, minha mãe e meus irmãos. Nós nos reunimos com o presidente da casa, que imediatamente destacou a Polícia Legislativa para me proteger enquanto eu estiver na Câmara, nos meus deslocamentos aqui. A Polícia Federal já foi acionada, aliás, eles debocham muito da Polícia Federal, acusam a Polícia Federal de incompetente, negligente, inclusive pelo fato de terem solto eles e a polícia não ter feito nada agora. E, é óbvio, nós tomamos cuidado com a segurança da minha família. Foi montado também um esquema de segurança para proteger minha família, porque dizem que quem ameaça não faz, mas há loucos no mundo, há psicopatas no mundo. Então é preciso tomar cuidado. O Senado aprovou um projeto que altera o Marco Civil da Internet e proíbe as operadoras de estabelecerem franquias de dados em contratos de banda larga fixa. A proposta não altera as regras dos planos de internet móvel. Para passar a valer, o fim das franquias ainda precisa da aprovação dos deputados. O plenário da Câmara aprovou um projeto que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Os deputados também aprovaram a proposta de emenda à Constituição que disciplina recursos no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A repórter Carol Siqueira mostra como foi. Entre janeiro e outubro do ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, Disque 180, recebeu 63 mil denúncias de violência contra a mulher. Para tentar agilizar a investigação destes casos, o plenário da Câmara aprovou proposta que dá prioridade às vítimas de violência doméstica na realização de exames periciais. O objetivo da proposta, que agora segue para o Senado, é evitar que provas sejam perdidas e minimizar o constrangimento das vítimas. A mulher vítima de violência, primeiro, chega e fica exposta. Segundo, se demoram 5 horas, 6 horas, 24 horas,
essa prova é perdida e o juiz não consegue fazer o trabalho dele e condenar aquele marido agressor, aquele pai agressor, aquele namorado agressor, aquele homem que agride a mulher dentro de casa, dentro do sossego do seu lar. E por essa razão, eu acabei apresentando esse projeto de lei que prevê exatamente isso, celeridade no processo. O plenário também aprovou, com 376 votos favoráveis e 7 contrários, uma proposta de emenda à Constituição que pretende diminuir o número de recursos no Superior Tribunal de Justiça. A proposta aprovada pelo plenário determina que quem ingressar com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça deverá comprovar que quer discutir uma questão jurídica relevante. E esse recurso ainda pode ser rejeitado pelo voto de parte dos ministros. A ideia é que, ao diminuir o volume dos recursos especiais, os ministros tenham mais tempo para julgar as outras ações que tramitam na Corte. Mas a proposta ainda vai ser votada pelo Senado. Outro tema que deu o que falar no plenário foi o regime fiscal de estados superendividados, que já não conseguem administrar a dívida com a União. Caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta, que agora pode ser votada direto no plenário. Quem aderir ao regime poderá ter moratória de 3 anos na dívida e mais liberdade para empréstimos. Mas o acordo exige contrapartidas como a privatização de empresas de saneamento e energia, mudança na previdência de servidores, proibição de reajustes para servidores e o cumprimento do teto de gastos nos moldes do exigido para a União. Mas a discussão desta urgência já deu o tom de que a votação não será fácil. Vamos votar a favor, vamos inaugurar esse debate. Há muitas sugestões que vão de aperfeiçoar o projeto, mas não podemos fugir à nossa responsabilidade de votar um projeto, uma lei de recuperação fiscal dos entes federados brasileiros. Essa proposta é draconiana. Aqui está se dando um aval generalizado para a privatização absoluta de todos os bens públicos dos estados, como se fez criminosamente com a SEDAI no Rio de Janeiro. O plenário também deu urgência à convalidação dos incentivos fiscais concedidos sem o aval do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. São os benefícios de ICMS concedidos durante a guerra fiscal e questionados na Justiça. A proposta deve ser votada até o final deste mês. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!